Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que o Jerônimo está muito feliz ali ao lado do Carlos e ele pergunta ao Carlos se ele tem certeza que daqui a 3 anos eles vão ter produção suficiente para fazer o vinho São Rafael. O Carlos diz a ele muito feliz que é claro que sim, porque os sarmentos que eles plantaram ali ficaram uma maravilha. O Jerônimo fica muito feliz e diz que isso é incrível, que ele está cheio de planos ali, que ele tem vontade de fazer coisas, só que não dá tempo nele terminar de falar. O Carlos olha para um lado, o Jerônimo pergunta o que foi e ele diz: olha ali quem acabou de chegar. O Jerônimo, depois que olha, ele vê que é a Renata que vai chegando, ele diz: olha, vai correndo até ela e chama ela de amor e diz: você por aqui. Só que o negócio aí é que a Renata foi agora falar com o Jerônimo logo depois que ela conversou com a Marina, depois de ter descoberto que a Marina estava esperando um filho do Jerônimo. Então ela decidiu ir até o Jerônimo para conversar sobre esse assunto, que por sua vez o Jerônimo não sabe de nada da gravidez da Marina ainda. O Jerônimo, muito feliz ali com a presença da Renata, ele beija ela e chama ela de amor e pergunta a que horas ela veio, porque parece que chegou antes dele. Ela diz que sim, que saiu de casa bem cedinho e que ela pegou o primeiro voo. Ele então questiona ela como assim ela pegou o primeiro voo e chegou cedinho ali, porque ela mesma tinha dito que tinha pendências na capital para resolver, mas acabou chegando ali primeiro do que ele. Ela diz que sim, que é verdade, só que a pendência maior que ela tinha e estava ali, por isso que ela teve que vir o mais rápido possível. O Jerônimo fica meio encucado e pergunta a Renata então que pendências era essa, e a Renata responde para ele que ela tinha que falar urgente com a Marina. O Jerônimo não sabe de nada ainda e questiona ela perguntando: então você não acreditou que eu realmente tinha terminado tudo com a Marina, né? A Renata diz que não, que ele tá errado porque acreditou sim nele, só que ela descobriu outro segredo e que eles têm que parar um pouco agora ali para conversar. O Jerônimo fala: segredo? Peraí, que segredo é esse? A Renata diz a ele que esse segredo não pertence a ela, mas afeta ela e que inclusive a Marina pediu para que ela não contasse nada para ele. O Jerônimo fica ainda mais confuso e a Renata diz que esse segredo de fato não pertence a ela e mesmo que a Marina tenha dito para ela não contar, ela vai contar tudo para ele, mesmo que isso prejudique ela, a Renata. O Jerônimo pede a ela que por favor, que então ela conte logo, porque ele tá ficando muito, mas muito nervoso. A Renata diz que ele pode acreditar que ela está muito mais nervosa do que ele, mas que ela precisa sim contar e ela vai contar tudo. O Jerônimo diz a ela que tá bom, então que ela diga logo por favor o que é que está acontecendo. A Renata então não enrola mais e diz logo que a Marina está esperando um filho dele. O Jerônimo fica muito confuso ali e pergunta de onde foi que ela tirou isso e como ela ficou sabendo dessa informação. A Renata diz que a própria Marina foi quem confirmou isso para ela e o Jerônimo fica mais confuso ainda. A cada momento que ela fala, ele fica confuso e pergunta a ela como que isso aconteceu e que isso não pode ser verdade. A Renata diz a ele que não, porque ele mesmo sabe que isso é possível e que de fato isso aí é verdade. O Jerônimo então questiona ela que se de fato isso é verdade e o porquê que a Marina não disse nada disso a ele e foi dizer logo para ela. A Renata diz a ele que não, que mais uma vez ele está errado, porque não foi ela quem disse a Renata que ficou sabendo e ela procurou a Marina e a Marina confessou para ela. Renata continua dizendo que a Marina não queria dizer nem a ele nem a ninguém, só que ela se sentiu na responsabilidade ali de dizer tudo porque ela achava que ele, o Jerônimo, deveria saber. Como eu disse no outro vídeo para vocês, que a Marina ela ficou revoltada logo depois que o Augusto contou tudo para Renata e agora lá na casa do Augusto ela já está lá no escritório dele esperando por ele. Quando ele chega, ele vê a Marina lá e diz: Marina, você por aqui, o que foi que aconteceu? A Marina pergunta se está tudo bem com ele, porque ela também ligou e que disseram que ele chegaria a essa hora. Ele diz que sim e fica meio confuso perguntando a ela em que pode ajudar ela. A Marina então vai logo do 220 ali e diz a ele que ele não tem nenhum direito de falar da vida dela nem para Renata nem para ninguém. O Augusto diz a ela que não sabe como ela está sabendo o que a Renata sabe, mas também não está entendendo o porquê que ela ficou ofendida. Marina fica encarando ele com muita raiva e ele continua dizendo que ele não disse nada que não fosse de fato ali verdade. A Marina diz a ele que não cabia a ele dar essa informação e que ela não permite que nada nem ninguém se meta na sua intimidade. O Augusto diz que não pode se esconder ali a chegada de um filho e que além de tudo isso, essa informação beneficiaria todos os dois. Ele continua dizendo a Marina se eles dois ali continuar unidos no mesmo objetivo,
eles vão conseguir realizar muitas coisas. Só que, como vocês sabem, desde o início ali, a Marina sempre foi correta e continua sendo. Não entende nem por que foi colocar ela na novela, uma pessoa tão boa, para que no final viesse sofrer tanto. Então ela responde ao Augusto que ela não precisa se aliar a ele para que ela venha conseguir o que ela quer. Ele então, achando que a Marina é manipulada, então ele começa a dizer que se ela soubesse o que ele está planejado, ela ia querer aceitar, e que se ela quiser ficar com o Jerônimo, ele pode facilitar o caminho para ela, como ele já começou a fazer. A Marina então se levanta ali corretíssima e diz um monte de coisa com o Augusto e diz que não precisa que ele facilite nada para ela, porque eles dois ali não enxergam a vida da mesma maneira. Ele fica engolindo seco e a Marina dá um grito nele dizendo que nunca mais ele volta a se meter na vida dela. Já lá com o Gonçalo, ele está dizendo a Regina que agradece muito a presença dela ali, que pediu para ela vir porque ele naquele momento não poderia sair da empresa e que eles precisam definir isso logo de uma vez por todas. O Gonçalo está se referindo ali para que eles vão morar na casa onde a Josefina morava, e depois ele pergunta a ela o que é que ela acha, e ela diz que não sabe muito bem se aceitaria ou não, se isso ia dar certo, porque a Josefina morou naquela casa lá por muitos anos. O Gonçalo diz a ela que sabe muito bem que é muito difícil para ela aceitar tudo isso, mas que ela pense bem e reconsidere. Regina fica sem saber o que responder, e o Gonçalo continua dizendo que ele já tinha essa casa antes de conhecer a Josefina e ter qualquer tipo de relação com ela. O Gonçalo continua dizendo que, além de tudo isso, ele gosta daquela casa e que mesmo assim seria apenas temporário até que ele pudesse comprar uma nova casa para eles dois. Ele, todo sorridente ali, diz que, além do mais, essa casa que ele já tinha prometido deixar para Josefina, ele mudou de ideia e vai dar ela para Renata. A Regina diz que acha que essa é uma decisão muito boa que ele tomou, porque a Renata, ela merece tudo isso. Depois a Regina, muito feliz, diz que está bem, não quer criar ali nenhum conflito e que ele pode fazer da maneira que ele quiser. O Gonçalo, muito feliz, agradece a ela de todo o coração. A Regina diz a ele que tudo bem, que ela vai fazer o possível para se sentir bem naquela casa e que acredita que até a Roberta ela vai se sentir melhor na sua própria casa. O Gonçalo diz a ela que também acha isso e que inclusive ela, a Regina, poderá mudar tudo, exatamente tudo o que ela quiser. Ela fica sorridente e ele continua dizendo que ela pode mudar tudo, decorar ao gosto dela, e ela diz que agradece tudo isso a ele, mas que não será necessário. Nesse momento que eles estão ali com uma conversa bem bacana, quem chega é o Honório com o Degolado, e ele diz que chegou ali para conversar com o Gonçalo sobre a situação que eles já tinham iniciado lá atrás, e aí depois que ele entra e a Regina diz que vai embora porque sabe que eles têm assunto ali para resolver, e o Honório diz a ela que não, que ela fique ali, que seria até bom ela escutar um pouco o que o Degolado vai falar. Regina fica calada, se senta, e ele, o Honório, continua falando que mesmo não havendo ali muitas novidades, era bom ela ouvir. O Degolado então diz a eles ali que não há nenhum tipo de novidade, mas que uma coisa que eles descobriram é que a Josefina ela é uma especialista em fugir. O Gonçalo pergunta a ele se ele acha que ela, a Josefina, continua na capital. O Degolado responde ao Gonçalo que eles não têm nenhum tipo de relato ali que ela cruzou a fronteira, mas que eles acreditam que ela continua ali. O Gonçalo pergunta a ele se eles de fato estão procurando exaustivamente por todos os lugares. Ele diz que sim, e que está mandando um relatório para todas as cidades para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu há 25 anos atrás. Ele está se referindo no caso da Regina, quando a Josefina levou a filha dela. O Honório diz ao Gonçalo que a polícia acredita que a Josefina ainda está por ali porque ela voltou a se comunicar com a Roberta e que acredita que ela vai voltar novamente a querer se comunicar com ela. O Degolado responde ali que ela, a Josefina, já sabe que eles estão procurando por ela, mas que eles acreditam que de alguma forma ela vai tentar entrar em contato com a filha da Regina novamente. A Regina diz que isso quer dizer que eles têm que ficar muito, mas muito alerta, principalmente agora com a filha dela. O Gonçalo diz que sim, que eles têm que ficar bem alertas porque essa mulher ela tem que voltar para a prisão.